Queridos, nessa manhã eu quero falar sobre pressões, pressões que abrem portas. Muitas vezes a pressão, ela não avisa quando ela vai chegar. A pressão não telefona, dizendo: ei, vou fazer uma visita na sua casa, na sua área familiar, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas emoções. A pressão, muitas vezes, ela é uma forma de fazer com que a gente pare no meio do caminho. Na maioria das vezes, a pressão nos pega de surpresa. E a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. E muitas vezes a pressão vem para nos causar estragos. Muitas vezes a pressão vem para desarrumar as coisas que estão começando a ficar no lugar. E você não entende o porquê daquilo. Estava tudo andando direitinho, ou dava a impressão de que a coisa ia mudar, e de repente a pressão bate na porta. De repente a pressão chega. Existem alguns tipos de pressões. Existe a pressão que é dada por Deus. Deus envia a pressão. Para quê? Para nos tirar da zona de conforto, para tirar a gente da nossa passividade, para fazer a gente crescer em fé, para fazer com que a gente se torne muito mais experientes nele, confiantes na presença de Deus. Existem pressões, e é sobre essas que eu quero falar nessa manhã, as pressões que Deus envia para nos levar ao nosso destino, para fazer com que a gente avance em direção ao que Ele nos chamou para ser e para viver. Existe um outro tipo de pressão, a pressão que nós mesmos causamos, por conta da nossa indisciplina, por conta dos nossos pecados, por conta das nossas escolhas sem consultar a Deus, pressão que nós mesmos fabricamos, geramos. E como consertar esse tipo de pressão? Arrependimento. Chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, eu confesso que eu agi mal, eu confesso que eu errei. E então, esse Deus bom que nós acabamos de cantar aqui, quais são os seus pensamentos sobre mim? Esse Deus bom que através do arrependimento nos cura, nos limpa, nos coloca paz, tira todo tipo de ataque do inimigo, dizendo que nós somos responsáveis por aquilo, e ele lança no mar do esquecimento as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas escolhas equivocadas, e nós podemos prosseguir em paz e em plena paz. E existe um terceiro tipo de pressão que é gerada pelo inimigo, por Satanás, o inimigo das nossas almas. E esse tipo de pressão é para que ele possa matar, roubar e destruir todos os planos de Deus. E ele nos ataca violentamente, e ele vem com uma pressão que nós não conseguimos lidar, e muitas vezes não sabemos discernir, e muitas vezes acabamos não dando atenção para esse nível de batalha espiritual, e achamos que isso é coisa da nossa mente, ou isso é coisa normal e natural, mas há uma guerra espiritual. E a palavra de Deus diz que ele já colocou os inimigos debaixo dos nossos pés. Satanás está debaixo dos seus pés. Você já venceu ele em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele já te deu poder e autoridade para expulsar demônios. Ele já te deu o poder e autoridade para vencer as pressões causadas pelo inimigo. Por isso você precisa entender, a pressão dada por Deus, ela tira você da zona de conforto e ela leva você para o seu destino. A pressão causada por nós mesmos, ela faz com que a gente se sinta num lugar de desmerecimento, mas o arrependimento nos coloca assentados em lugares celestiais novamente. E a pressão dada pelo inimigo, nós vencemos muitas vezes com jejum, com oração, porque a Bíblia diz que há inimigo que a gente só vence com jejum e com oração. Nós encerramos hoje, quando começamos a ter um nível de pressão fortíssima no final do ano, e nós sabíamos que Deus estava nos mostrando que era uma pressão maligna, era um ataque demoníaco. Nós sabíamos que era uma ação das trevas investindo contra nós. O que nós fizemos? Nos posicionamos em oração, não apenas uma vez por semana, o que nós geralmente jejuamos uma vez por semana, mas nós decidimos abrir mão por 6 meses de doce,
encerramos hoje o período de 6 meses de doce, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom. E eu tenho até medo de dizer que eu encerro hoje, porque às vezes você vai entregar um jejum e Deus diz assim, eu quero mais. Ai meu Deus, algumas pessoas dizem, é hoje né pastor? Eu falei, não sei se é hoje na verdade, só Deus sabe. Mas queridos, existe um momento em que você precisa se posicionar na batalha. Existe um momento que você precisa se posicionar na guerra. E eu quero em uma pregação, em uma hora, poder compartilhar a vitória que nós tivemos nesses 6 meses. Nós podemos ver o inimigo ser derrotado, porque ele nunca vai vencer. Escute isso, ele vai tentar, mas ele nunca vai vencer. Mas nós precisamos nos posicionar em batalha, precisamos nos posicionar em uma guerra espiritual. E é por isso que quando nós entendemos que essas pressões, que Deus muitas vezes prepara para nós, Ele nos dará o escape. Ele nos dará o escape quando o erro é nosso. Ele nos dará o escape quando o inimigo se levanta. E Ele sempre prepara o escape e algo novo quando a pressão vem dEle. E é nisso que eu quero falar nessa manhã com vocês. Deus pode usar essa porta fechada, que Ele mesmo preparou para você crescer em fé, para abrir uma porta maior ainda. Ele pode usar essa pressão para te tornar mais forte. Sabe essa dor? Sabe isso que você está enfrentando? Deus vai usar isso para te tornar mais forte. Você pensa que vai ser derrotado, mas Deus vai usar para fazer com que você olhe para trás e diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o meu Deus, Ele é a minha torre de segura, eu estou firme na rocha. Queridos, quando a gente enfrenta decepções de quebra de relacionamentos, sejam de amizades ou de relacionamentos amorosos, Deus pode usar, quando nós nos entregamos nas mãos dEle, quando nós nos rendemos diante da sua presença, Ele usa a dor desses rompimentos para nos levar a lugares mais fortes e maiores, preparando oportunidades tremendas, gerando em nós situações que vão nos fazer ter olhos mais apurados para discernir relacionamentos saudáveis. Todas essas dores, na verdade, vai fazer você conhecer pessoas novas na tua caminhada e se abrir para o novo de Deus. Nada fica limitado a uma pressão, porque tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos do Senhor. Diga comigo, tudo está nas mãos do meu Deus. Eu confio nele. Eu confio nele, eu tenho segurança no meu Deus. Queridos, quando uma porta de emprego se fecha, e essa pressão vai nos causando até mesmo a insegurança, na verdade, Deus está trabalhando para que você possa ir além daquilo que você já pensou na sua vida profissional, muito além daquilo que você já viveu. Se Ele pudesse mostrar a tua história daqui a alguns anos, você abraçaria o processo, você abraçaria esse processo e pegaria essa pressão e diria, Senhor, toda essa pressão está causando em mim uma glória maior ainda, toda essa pressão está causando em mim algo que eu não saberia que poderia acontecer, porque nós vemos só o agora, nós vemos só o hoje. Queridos, Deus está construindo em mim e em você uma jornada maravilhosa, uma jornada incrível, e é por isso que Ele nos estica, é por isso que Ele pressiona, é por isso que Ele trabalha, porque nós somos voltados a viver em lamentação, em passividade, em indisciplina. Nós deixamos a vida nos levar, a pressão nos causa mais temor, a pressão nos leva a correr atrás dos nossos objetivos. A pressão faz a gente orar mais, sim ou não? A pressão faz a gente até jejuar, sem ficar se lamentando, porque, gente, existem momentos que a gente tem que festejar, e a gente jejua porque sabe que tem que ter uma disciplina espiritual, mas existem momentos que você nem se lamenta em jejum. Algumas pessoas, eu nunca tive tanta oportunidade de doces na minha vida nesses últimos 6 meses, eu fui para lugares que tinham doces que eu nunca tinha comido na vida,
Eu fui para a Colômbia, tinha doce típico da Colômbia. Eu fui agora para Nova Orleans, tinha doce típico daquela cidade, que talvez eu nunca volte a comer um doce daquele. E eu olhava para aquilo e eu não ficava me lamentando, ai Deus, que sacrifício para o nome do Senhor. Eu dizia, Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tenho de desfrutar a vitória dessa guerra. Obrigado, Senhor, eu faria isso tudo de novo, eu deixaria de comer doce por toda a minha vida, porque eu sei que o Senhor é bom em todo o tempo. O jejum, no momento de pressão, ele não se torna pesado. Queridos, eu quero dizer para você, a pressão está te fazendo maior. A pressão, desde uma criança, quando é pressionada pelo bullying na escola, que a gente como adulto pensa assim, que importância tem isso? Desde uma adolescente enfrentando os seus hormônios, que são pressões tão violentas dele querer agradar a Deus e ao mesmo tempo ceder às vontades da carne. Desde uma pessoa que enfrenta batalhas mentais, no sentido de, será que eu tenho um futuro? Será que eu tenho uma vida abençoada à minha frente? Desde momentos em que você pensa, será que eu vou ter um casamento? Será que vai ter restauração do meu casamento? Desde o momento em que você encontra a vida matrimonial e você diz, gente, o que está acontecendo? Que batalha, que luta. Desde uma guerra na área financeira e até batalhas espirituais, pressões de diferentes níveis, desde quando bate na porta uma enfermidade, ou quando você enfrenta desafios emocionais que você nunca pensou que iria enfrentar. Essas pressões, ou elas podem te destruir, ou elas podem te fazer maior. E a minha declaração sobre a sua vida, Deus está te fazendo maior. Deus está expandindo você, fazendo você crescer. Queridos, quando a pressão é vista pelos olhos de Deus, ou através dos olhos de Deus, ela não nos desencoraja, e nem faz ficarmos nos lamentando o tempo todo. Ela cria oportunidades para avançar, oportunidades para algo novo. Veja o que aconteceu com Samuel, o grande profeta. Samuel estava ensinando a nação de Israel a viver uma vida em abundância. Ele tinha sido usado para ungir Saul como rei, e Saul, por escolha própria, decide abandonar a Deus, por escolha própria. Então Samuel, olhando para aquela situação, se sente culpado, porque muitas vezes a pressão vem por conta de culpas indevidas. Samuel se sente culpado de ter ungido Saul. Queridos, deixa eu dizer, Satanás vai usar muitas vezes mentiras a teu respeito, mentiras de suas ações, para fazer você ficar desencorajado. Ele usa situações para dizer, você foi culpado. E Samuel, ele teve convicção na hora que ungiu Saul. Mas olha o que diz 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz, até quando, o Senhor dizendo a Samuel, eu acho que é uma palavra para nós nessa manhã, eu creio que é uma palavra para nós nessa manhã, até quando você irá se entristecer por conta dessa pressão? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul, Samuel? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Quem era o filho de Jessé? Davi. Queridos, Samuel estava desencorajado porque ele estava pressionado. Ele estava entristecido porque ele estava pressionado. Ele não estava vendo que Deus já estava fazendo algo novo. Porque a tristeza, a decepção, a pressão nos impede de ver que Deus já está fazendo algo novo. Nós só vemos o que está à nossa frente. Era isso que Samuel estava vendo e estava se entristecendo. Ele só via o que estava à frente dele. Mas Deus já havia preparado um novo rei,
uma nova oportunidade, uma nova porta, um novo momento, uma nova história. E eu quero dizer para você, pare de se entristecer e olhe para Deus. Veja essa pressão nos olhos de Deus, porque Deus já está preparando algo novo para você. Deus já está preparando uma nova unção para você. Deus já está colocando alguém novo no governo da sua vida. Deus já está trabalhando para que uma estação mude. Deus já está criando oportunidades para você viver o melhor dele. Por isso, pare de se entristecer. Diga à sua alma: alma minha, pare de se entristecer, porque há algo novo de Deus para você. Há algo novo de Deus nessa estação. Queridos, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a pressão é necessária para fazer algo nascer em nossa vida, algo novo nascer. Veja, uma mulher quando está a ponto de dar à luz, o bebê está pressionado dentro do seu ventre, ele não tem espaço mais para crescer. Então, o próprio organismo da mulher entende que se ele não pressionar para esse bebê nascer, esse bebê vai morrer. Então a bondade da criação, ela faz com que todo o organismo da mulher pressione, e pressione. E quando ela vai para o médico, tem processos de dores de parto, sim ou não? Começam as contrações, e elas começam a ser mais intensas, e a mulher pensa, eu vou morrer com isso, e ela grita, não é assim, gente? Eu não sei o que é, porque minha esposa não teve dores de parto, ela fez cesárea, entrou até maquiada para a sala de cirurgia, dando tchauzinho assim, não é? Mas eu ouço testemunhos de mulheres, pastor, foram horas, não é assim? Desesperadora, meu Deus, e as enfermeiras, e a gente gritando, é mulher gritando de um lado, é gritando, não é assim, gente? Quando você está numa sala de parto, é mulher gritando de um lado, mulher gritando de outro, outra é mais rápido, outra parece que demora mais para ter isso, e parece que aquele tormento, mas de repente, o organismo da mulher e o médico grita, pressiona, não é assim que acontece? Pressiona, e o que é necessário para nascer algo novo? Pressão. Da mesma forma, na nossa vida, queridos, existem momentos para algo novo nascer, precisa pressionar. Alguns nascem de cesárea, mas pouquíssimos nascem de cesárea. Alguns planos de Deus são assim, Deus passa o bisturi, tira e diz, leva para casa, e você leva, mas ainda assim tem a recuperação, não é? A mulher que faz cesárea, eu estou dando uma aula de maternidade aqui para vocês nessa manhã, nem era o plano isso, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa mensagem? Mas quando a mulher sai da cesárea, eu estou querendo encontrar um caminho para ensinar que muitas vezes parece ser fácil, porque tem coisas que nascem de uma forma mais fácil, sim ou não? Mas muitas vezes a gente demora para se recuperar. A cesárea demora muito mais para se recuperar. O parto normal é pressão, é grito, é desespero. Mas quando nasce a mulher parece que sai dali podendo pegar uma vassoura. É incrível o parto normal. Sabe o que isso quer dizer, gente? Porque o parto normal, natural, o vindo de Deus, quando passa a pressão, você desfruta do novo de Deus. Você desfruta do novo do Senhor. Sabe essa pressão que está acontecendo na tua mente, no teu coração, no teu corpo? É Deus pressionando para nascer algo novo da parte dEle. Deus está trabalhando para nascer algo novo da parte dEle. Olha, ele fala que até os homens vão ter dores de parto. Jeremias capítulo 30, versículo 1 em diante. E é por isso que ele está falando de uma forma espiritual. Homens, nós também temos pressões. E ele fala disso de uma forma espiritual, é uma palavra a respeito dos últimos dias, mas se aplica dentro dessa mensagem. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente, vem os dias, diz o Senhor. Gente, e é isso que acontece na nossa jornada, vem dias, vem alguns dias, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor,
ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz, porque é isso que a pressão faz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como a mulher em trabalho de parto, porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Diga comigo: mas ele será salvo. Essa é uma palavra dos últimos dias, da pressão que virá sobre a terra nos últimos dias, mas ela se encaixa em cada momento de pressão que nós passamos. Depois de passar por momentos difíceis, porque tem uns que passam por momentos mais difíceis que outros, mas queridos, será salvo. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Você será salvo. Depois dessa pressão, você será salvo. Sua família será salva. E eu não estou falando de salvação para a vida eterna. Eu estou te falando de salvação da pressão. Você vai sair muito maior do que você entrou. Você vai viver coisas muito maiores. Você vai experimentar uma alegria muito maior. O que você deve fazer? Ser fiel a Deus. Como se manter sendo fiel a Deus? Absorvendo o crescimento, absorvendo o processo, crescendo em maturidade em Deus, na sua vida espiritual, deixando as coisas de menino para trás, deixando a infantilidade para trás e crescendo em Deus. E então você vai poder dizer: Ele me salvou depois dessa pressão. Queridos, a coisa mais linda não é você não passar por pressão, é você passar e vencer. Você vai vencer na sua família, você vai vencer com o seu casamento, seus filhos são do Senhor, suas finanças são do Senhor. Ele está trabalhando no teu coração para te tornar um homem e uma mulher mais temente a Ele. E a forma dele trabalhar é pressionando, porque ele sabe que está para nascer algo novo. A forma do inimigo trabalhar na pressão é te acusando, te deixando para baixo, te deixando sem motivação. Mas a forma de Deus é restaurando você, não importa o que você tenha feito, não importa as burradas que você tenha causado na sua vida. Deus vai levantar você do pó e vai colocar uma coroa sobre a sua cabeça. Ele vai te abençoar, Ele vai fazer você ser feliz. Ele tem um plano de bênçãos para a sua história. A palavra de Deus nos ensina que muitas vezes, quando a gente olha para o passado, nós podemos viver uma vida de desencorajamento, e ao invés de viver uma vida de confiança, nós trazemos tudo o que nós fizemos de errado, o que os outros fizeram de errado por nós, e ao invés de nós olharmos para frente, para a obra que Jesus fez, para a obra redentora do Calvário. Queridos, a Naine me mandou essa semana um devocional que ela estava lendo. Ela foi muito chave para mim, no momento que eu estava vivendo no Senhor. E esse devocional dizia assim: o inimigo sempre vai querer se colocar entre você e Deus, porque o inimigo sempre vai trabalhar para que você perca a confiança em quem Deus é. E quando nós mantemos nossos olhos em Jesus, você não pode colocar os seus olhos na incredulidade, porque não há espaço quando você tem os olhos em Jesus para a incredulidade. E toda vez que a gente olha para o passado, para a culpa das pessoas, porque elas erram com a gente vai colocar o olhar na incredulidade. E eu sei que é difícil, manter os olhos em Jesus. Semana passada eu preguei sobre João Batista, que tirou os olhos de Jesus. Mas ele de novo foi tomado em fé e em coragem. E eu quero dizer para você: tire os olhos de trás e coloque à frente. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, eu encerro com isso. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. O apóstolo que escreve aos Hebreus, ele está dizendo: gente, vocês já enfrentaram tantas lutas, tantas batalhas, por isso lembrem-se dos primeiros dias. Vocês venceram coisas que
Ontem a gente estava numa festa de 15 anos e um irmão disse para mim assim: pastor, a minha libertação é algo tão maravilhosa, porque eu ligava, eu fazia compras em outro lugar, eu ligava para a excursão e dizia assim: pode fumar na cabine, porque se não puder, eu não pego o teu ônibus. Eu não podia passar meia hora sem fumar, e eu estou livre agora há anos disso. Queridos, a luta de alguém que está sendo liberta, a luta de alguém que está enfrentando pressões para ser liberto, é muito maior do que qualquer outra pressão que possa se imaginar. A luta de uma pessoa que tem dependência química para ser livre, a luta de um adúltero que viveu uma vida em adultério para ser fiel agora à sua esposa na nova vida em Cristo, a luta de alguém que tem desejos pelo mundo. A palavra de Deus diz: lembrem das lutas que vocês enfrentaram quando vocês foram iluminados, porque quando a luz de Deus veio sobre aquela cultura, eles tiveram que abrir mão de muita coisa. Tiveram que abrir mão do seu status, eles tiveram que abrir mão do seu orgulho, muitos deles abriram mão até da família para seguir a Jesus, porque era assim que aqueles que foram iluminados seguiam o Evangelho, não na moleza que nós temos hoje. Por isso, o apóstolo está dizendo: ei, lembrem das pressões. Coloca o versículo de novo para mim, por gentileza. Lembra das pressões, lembrem dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados, que suportaram muita luta e sofrimento. E ele continua dizendo: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Não foram, mas choraram com os que foram. Choraram com os que foram. Versículo 34: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens. Tem gente que perde coisas por conta própria e reclama de Deus. Imagine ali que eles perderam por conta de Deus. Tem gente que culpa Deus, o que Deus não tem culpa. E se realmente chegar um tempo em que você terá que passar por um processo de ter que abrir mão de tudo pelo reino de Deus, como fazem os nossos irmãos na Coreia ou em outros lugares. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Queridos, eu quero tanto que essa palavra penetre no meu e no teu coração. Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Depois a pressão é pegar o bebê no colo. Depois a pressão é abraçar a vitória. Haverá rica recompensa sobre a sua vida. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E Ele prometeu, amém ou não amém? Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, ele viverá e se retroceder, o que diz sobre aqueles que retrocedem? Não me agradarei dele. Não retroceda, não retroceda, não retroceda na sua jornada, não volte atrás, não perca a tua fé, não perca o brilho do seu olhar, não perca a tua percepção pura das coisas de Deus, não desista das coisas que o Senhor prometeu sobre a sua vida, ainda que você está vivendo sob pressão, ainda que você está vivendo sob uma baita luta, não desista. Deus está preparando uma jornada de vitória para você. Queridos, quando Judas traiu Jesus, ele não fez um mal a Jesus. Judas não fez mal a Jesus. Tem gente que tem até assim, ele errou e colheu as suas consequências, mas Judas pressionou Jesus. O momento de Jesus para a cruz, para que ele alcançasse o seu destino de uma forma muito mais rápida. Então, Judas pressionou, foi um inimigo, foi usado por Satanás, foi, mas levou Jesus ao seu destino. E eu quero dizer, às vezes pessoas, situações,
vão pressionar você, até usadas pelo inimigo, mas vão te levar mais rápido para o seu destino, vão te levar ao seu lugar de vitória, vão te levar ao teu lugar de maior conquista da sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé.